A área em que eu trabalho se chama ótica quântica. O objetivo, o propósito da área é o estudo, a manipulação, a utilização de propriedades da luz que só podem ser entendidas adequadamente dentro de um formalismo com a mecânica quântica. A mecânica quântica surgiu principalmente com o enfoque em propriedades quânticas da matéria, propriedades quânticas de átomos, de moléculas, etc., indo até a estrutura nuclear. E durante muito tempo a radiação, o campo eletromagnético, podia ser tratado com as equações de Maxwell. Ele continua podendo ser tratado com as equações de Maxwell em vários regimes. O que eu quero dizer com isso é que havia muito poucos exemplos de situações físicas em que um tratamento quântico do campo eletromagnético era imprescindível. Se você trata de campos eletromagnéticos em altas energias, ou seja, raios gama, aí você tipicamente precisa tratar quanticamente o campo. Um exemplo é o efeito Compton, que foi descoberto nos anos 20, em que você é obrigado a tratar a radiação eletromagnética através de uma descrição corpuscular. O efeito Compton é o espalhamento de raios X, raios gama por elétrons, e esse espalhamento é tratado adequadamente tratando os raios gama como partículas, como colisões entre partículas de luz e partículas materiais, os elétrons. Mas do ponto de vista do campo eletromagnético no espectro visível, com frequências no espectro visível, a luz que a gente observa todo dia, até os anos 70 não havia experimentos realmente conclusivos em que uma descrição quântica fosse necessária. É difícil estabelecer exatamente a origem da ótica quântica. Talvez um efeito extremamente importante é o chamado efeito Henbury-Brown-Twiss, de correlação de intensidades de luz, que foi desenvolvido num contexto de astronomia. Esse efeito, posteriormente, foi utilizado para aquela que talvez seja a primeira experiência realmente que exige um tratamento quântico para a luz no domínio óptico, no visível, que é uma experiência em que você observa que um fóton não pode ser dividido em dois. Você envia fótons em, essencialmente, lâminas de vidro, que a gente chama de um separador de feixes, e o fóton ou vai ser transmitido ou vai ser refletido. E, portanto, isso significa que, se você quiser saber a correlação de intensidades, se eu tiver um separador, ele pode ser transmitido ou refletido. Se eu quiser saber a correlação de intensidades detectadas para a luz transmitida e para a luz refletida, se o intervalo de tempo for muito curto na detecção, eu nunca vou encontrar ao mesmo tempo um fóton aqui e aqui, se eu tiver um único fóton incidindo nesse separador. Então, isso é o que se chama um anti-agrupamento de fótons, foi observado nos anos 70. Nós trabalhamos com uma física que é muito derivada desse tipo de efeito. A gente não trabalha no laboratório em São Paulo com fótons individuais, mas com fluxos grandes de fótons, feixes intensos de luz, mas observando correlações entre intensidades detectadas em detectores diferentes, com feixes diferentes, e essas correlações podem ser muito mais fortes do que a gente obteria com feixes que são bem descritos pelas equações de Maxwell. Então, o nosso trabalho é essencialmente observar essas correlações que implicam, por exemplo, se eu tiver dois feixes de luz em que eles são gerados por um processo de emissão de pares de fótons. Cada vez que um fóton é emitido num feixe, um outro fóton é emitido no outro feixe, a gente chama esses fótons de fótons gêmeos. Então, as intensidades desses dois feixes são muito, muito fortemente correlacionadas, o que quer dizer que, se eu quiser olhar o ruído na diferença dessas intensidades,
esse ruído vai ser muito, muito pequeno, muito reduzido. Isso permite ilustrar com luz um efeito extremamente importante da mecânica quântica, que é o chamado emaranhamento, e ele é ilustrado de maneira muito próxima à formulação original que foi feita por Einstein, Podolsky e Rosen. Se você tiver um sistema quântico e você quiser medir posição de uma partícula, você não consegue medir ao mesmo tempo a posição com precisão arbitrária. Então existe uma incerteza entre medidas de posição e de momento. No caso da luz, isso pode ser traduzido em propriedades como a intensidade da luz e a fase da luz. Então o que a gente faz é gerar esses feixes gêmeos em que as intensidades são muito fortemente correlacionadas e as fases são anticorrelacionadas, permitindo caracterizar o emaranhamento desses feixes intensos. Bom, emaranhamento não é uma propriedade fácil de explicar em geral, especialmente porque depois de 80 anos estudando esse assunto, ainda há várias questões relativas ao emaranhamento que ninguém sabe a resposta. Mas algumas coisas nós sabemos, e uma das coisas que nós sabemos é que emaranhamento é resultante de correlações de natureza quântica que são muito mais fortes do que correlações de natureza clássica. E se a gente parar para pensar, informação, transmissão de informação, processamento de informação é essencialmente feito através de correlações. Então, se a mecânica quântica abre a possibilidade da existência de correlações muito mais fortes do que existem na mecânica clássica, imediatamente a gente pode imaginar que há perspectivas em ciência de informação que nos permitem usar essas correlações para realizar tarefas muito mais eficientemente usando a mecânica quântica do que no caso da mecânica clássica. Uma tarefa desse tipo é comunicação, por exemplo, comunicação segura de informação e então o tipo de emaranhamento que a gente gera no laboratório e a gente estuda tem interesse para realizar tarefas de comunicação. Então, de um modo muito resumido, é isso que a gente tem feito em São Paulo.